Oi, bom dia aí, bem-vindo aí ao vídeo do nosso canal. Fala aí da vitória da seleção brasileira, né? Até, até que ponto, né? A gente vê nossa seleção aí. O Brasil, Neymar, principal jogador da nossa seleção, né? Na era Neymar aí, o Brasil, Neymar disputou aí duas Copas do Mundo, né? Pode disputar a terceira. E não venceu nenhuma, não chegou nenhuma final, né? E sempre sendo aí a esperança da nossa seleção. Aí chega para disputar as eliminatórias, logo depois aí de perder com a Croácia, né, na Copa do Mundo nos pênaltis. E Neymar nessa saída de Copa do Mundo, aí no Paris Saint-Germain não vem bem, lesionado. O único jogo aí oficial do Neymar foi em fevereiro. Nós já estamos em quê? Já estamos em setembro. E ele chega numa seleção, é convocado, mesmo sem jogar, e ainda é titular da seleção como um destaque da seleção brasileira. Aí eu deixo uma pergunta aí para você, brasileiro, torcedor do Palmeiras, né? Torcedor seja do Flamengo, São Paulo, Corinthians e qualquer time. Na minha vida de torcedor brasileiro, eu vi a decadência da nossa seleção. Antes a gente continha até simplesmente amistoso de seleção. A gente, eu e meus colegas aí sempre se ajeitava para assistir, né? Para ver realmente um espetáculo, né? Aí logo depois da Copa de 2010, Palmeiras não, desculpa aí. A nossa seleção brasileira começou a ter uma decadência, né? Depois da Copa 2010 ali. Expectativa de jogo de seleção a gente já não tinha mais nenhum, porque muitos falam que não teve grandes revelações no futebol brasileiro, mas as vendas de jogadores brasileiros para a Europa só foi aumentando no decorrer do tempo. Então deixa eu a pergunta aí para vocês aí. Será se é falta de grandes jogadores ou a nossa seleção se foi, na minha opinião, eu acho que a nossa seleção brasileira foi querer imitar o estilo europeu, botar o esquema de jogo da Europa, dos times europeus, e sair um pouco das características do futebol brasileiro, que sempre foi o diferencial da nossa seleção e dos nossos jogadores. É tanto que hoje os jogadores brasileiros, as grandes revelações, elas vão muito cedo, no máximo 18 anos já estão saindo, porque é o contrato que eles podem jogar lá fora. E isso antes não acontecia isso. Os jogadores do Brasil, que era de alto nível, eles sempre saíam mais tarde, por isso que até o futebol brasileiro antes era bem mais vistoso do que hoje em dia. Não de tática, mas eu estou falando de espetáculo mesmo. Porque futebol sempre nós vemos o resultado, só que muitas vezes a gente só quer enxergar o resultado e não vê o jogo jogado. Porque só o que fica são os títulos, só o que fica são os troféus. Mas a gente resume muito o futebol hoje pelos troféus, né? Pelas vitórias. E o que é entregue em campo, a gente não se olha muito nisso, né? E a nossa seleção brasileira está perdendo esse espetáculo, esse jogo que a gente hoje não tem mais gosto de ver a nossa seleção, pelo menos eu. Porque aí a esperança do Diniz, porque de vir, né? Mas aí como interino, eu acho isso muito triste, porque eu gosto muito dos times do Diniz jogando, mesmo que ele não tenha sido vencedor na sua carreira, né? De título. Mas de jogo jogado eu sempre gostei dos seus times. Eu esperava muito ver ele à frente de uma seleção brasileira. Só que como ele é interino, ele não pode fazer as verdadeiras escolhas que ele quer, né? Na nossa seleção. E eu vejo muito
essa era do Neymar na seleção brasileira como uma coisa, uma babança mesmo em cima dele. Ele é o centro de tudo lá, tudo é feito para dar certo com ele, né? Eles não vê uma seleção brasileira sem o Neymar. E a gente vê em campo o jogo de ontem contra a Bolívia, a gente não pode tirar como prova, porque a Bolívia, se botar um time brasileiro do Campeonato Brasileiro contra aquela seleção, provavelmente irá ganhar, principalmente fora da Bolívia. E então, assim, mesmo sendo contra uma seleção fraca, eu gostei do modo que o Brasil jogou, tocando bola ali, em espaços curtos ali entre os jogadores. É tanto que a maioria dos gols saiu nessas jogadas. Então, eu acho que o Brasil tem que resgatar esse bom futebol que sempre foi da nossa seleção, né? De jogadores diferenciados. Eu acho que o Brasil se perdeu quando foi copiar a tática europeia, o esquema europeu. Isso não é só pelos treinadores, isso também é pelos jogadores que estão indo mais cedo para a Europa. Antigamente não era assim. E então, galera, deixa aí o que vocês estão achando dessa nova era aí, Diniz, mas é só pelo um curto espaço de tempo, né? Eu queria que ele ficasse bem mais aí, porque eu gosto do estilo de jogo dele. E essa era de Neymar, né? Porque nossa esperança é um jogador que o último jogo oficial dele foi em fevereiro e ele chega titular de uma seleção brasileira. Que antes que um jogador ser titular de uma seleção brasileira tenha que estar realmente jogando em alto nível. Neymar, por mais bom que ele seja, mas eu não vejo ele jogando em alto nível no time que ele está. É tanto que ele saiu da Europa para a Arábia Saudita sem jogar, né? E até agora não estrelou no time da Arábia Saudita dele. Então, galera, até a próxima. Deixar aí os comentários que vocês acham dessa nova era aí da seleção brasileira, e a nossa esperança é Neymar, né, galera? Até a próxima, galera.